Sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Luiz, CEO da A55. Esse é o Propulsão, o podcast da Nova Economia. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos bater um papo com o Tomás Ferrari, fundador e CEO da Geek Hunter, uma empresa de RH Tech focada no mercado de contratação de profissionais na área de tecnologia. Seu marketplace atualmente conecta talentos de engenheiros, desenvolvedores, cientistas de dados com projetos de empresas muito inovadoras. Seja muito bem-vindo, Tomás. Fala, André. Poxa, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Sou extremamente grato pelo convite e, enfim, eu confesso que estou ansioso aí para o nosso bate-papo. Vamos nessa. Cara, eu acho que eu também estou. Comentei com você aqui um pouco no backstage que a gente quero muito saber algumas respostas que a gente vai trazer aqui no papo de hoje. Mas vamos começar pelo começo. Se apresenta um pouco, conta para mim, conta para nós todos, quem que é o Tomás Ferrari. Perfeito. Engenheiro de formação, né? Eu tive a oportunidade de degustar do ecossistema de empreendedorismo e inovação lá na Califórnia, quando eu morei em Los Angeles, isso lá nos anos de 2012, 2013. Foi fantástico, cara. Interessante a experiência, né? Aliás, foi um período assim que foi muito bacana, porque eu, além de ter finalizado a minha graduação na Universidade da Califórnia, ao mesmo tempo eu fiz parte do time fundador de uma empresa de tecnologia com foco em neuroscience. Então foi um baita aprendizado, algo super bacana. E daí, depois disso, né, já de volta ao Brasil, lá em meados de 2015, eu vivenciei as fases iniciais também de uma startup, que daí ela tem como um produto, um marketplace para vendas de passagens rodoviárias. E daí em diante, realmente começa a jornada da Geek Hunter, que eu fundei assim, com o objetivo e a missão de realmente mudar como o mercado de tecnologia busca por profissionais tech. E me conta, me traz um pouco de detalhe em cima disso, porque você teve um conhecimento, duas experiências super interessantes, né? O berço das startups ali na Califórnia, no ano que você estava na Califórnia, né? E uma segunda experiência em campo aqui no Brasil, trazendo tudo aí que você aprendeu, tanto no campo acadêmico quanto no campo prático lá na Califórnia. E como isso deu, como o denominador comum disso tudo virou a Geek Hunter? Como que veio essa ideia? Então, isso é bem bacana, na verdade. Eu acho que, assim, desde... A Geek Hunter, ela surgiu em 2015, né? E o surgimento dela foi pautado muito em cima, assim, eu considero, 3 principais pilares e que foram justamente formados a partir desse contexto, dessas experiências anteriores, né? O que são esses pilares para mim? O primeiro deles, propósito. O segundo ponto que eu considero muito importante assim, aquele potencial de sociedade íntegra e a visão de um negócio assim, que viria para resolver uma dor realmente muito elevada no mercado, tá? Muito evidente. E falando assim um pouco desses 3 pilares, né? O que eles significaram para mim? A questão da sociedade íntegra, todo mundo sabe, né, o quanto que é importante uma sociedade realmente muito bem alinhada para evitar maiores desastres no mundo de empreendedorismo, né? Não adianta você ter uma excelente ideia, um excelente produto, um excelente time, se você não tem uma sociedade que realmente você possa confiar. Com certeza. E naquele momento, assim, eu tive a oportunidade de me juntar com meu irmão, que além de competências complementares às minhas, a gente sempre teve também uma sinergia de trabalho, assim, indescritível mesmo, tá? E um ponto curioso disso, o meu irmão e sócio, ele é meu irmão gêmeo, então acho que tem um ponto mais elevado aí em questão dessa sinergia que existe entre a nossa sociedade. Que incrível, que incrível, que incrível. Eu acho que e essa parte de ser complementar e gêmeo deve dar uma experiência muito interessante para quem se relaciona com vocês no business, porque quando há complementaridade, né, há um fluxo muito
muito claro de comunicação quando é com o Tomás e o irmão, né? Então, interessante, cara. A história é muito interessante. E, bom, assim, na questão da dor evidente no mercado, eu acho que, assim, eu pude vivenciar na pele em ambos os negócios, né, de negócios de tecnologia que eu acabei estando presente naqueles anos anteriores, né. Então, a contratação de desenvolvedores, ele foi um desafio gigantesco, tanto lá nos meus tempos dos Estados Unidos, quanto também na época da ClickBuzz já no Brasil, né. Ah, lá também já era uma dor, lá também. Cara, isso é impressionante, porque, assim, nos Estados Unidos, eu tinha exatamente esse pensamento, falava, puta, a gente está no celeiro do empreendedorismo, inovação, tecnologia. Que incrível, eu estou perplexo com isso. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que é um celeiro, né, de tecnologia e inovação, você tem uma competitividade muito maior, forma muitos profissionais e excelentes profissionais, só que a competitividade é imensa por contratar aqueles profissionais. Ao nível de que a gente chegou, na época, a contratar equipe e profissionais espalhados pelo mundo, que eu lembro, inclusive, de eu contratando ucranianos para trabalhar nos nossos projetos. Agora, já no Brasil, o desafio ele foi um pouco diferente. Eu considero até que mais desafiador, e não por causa do contexto de menos profissionais, mas pelo contexto que a gente estava vivenciando. O que acontece? Nós saímos, assim, em menos de um ano de empresa, nós saímos de 15 para 150 funcionários. E desses 150, grande parte era um time formado por devs. Então, assim, eu diria que entre as maiores dores que nós tivemos como empresa naquele ano, com certeza encontrar desenvolvedor foi um dos pontos mais fortes mesmo. Formar um time com tanta gente chegando ao mesmo tempo num espaço de tempo tão curto deve ser uma... A gente passou por isso também, vamos falar mais. Encontrar esses profissionais no mercado é muito complexo, né? E, por fim, né, eu falei de 2 pilares, o terceiro pilar que foi muito importante para que viesse a surgir a Geek Hunter é o ponto da importância do propósito em um negócio, assim, sabe? Isso foi algo que, para mim, se tornou cada vez mais evidente à medida que eu fui me aproximando do momento de iniciar essa trajetória de construção da plataforma e da Geek Hunter, né? Então, eu tinha, assim, um sonho muito grande de construir algo que tivesse um impacto para as pessoas muito forte, né? Então, essa assim... parte do propósito é muito engraçado, né, Tomás? Acho que todos os empreendedores, eles estão olhando para o lado, eles estão vendo que há algum impacto que pode ser feito, né? E é uma coisa que também nos acomete bastante, a ideia do propósito. A gente pensa muito sobre isso em tudo que a gente está fazendo aqui, e esse também é um elemento de vocês na Geek Hunter, né? De manter esse valor aí como um dos 3 valores mais importantes, né? O propósito é fundamental. Eu realmente acho isso admirável, porque faz o próprio colaborador da empresa se sentir um pouco mais contribuinte para a sociedade, que tem a ver já com o seu primeiro valor, né? Muito interessante. Com certeza, isso faz toda a diferença, sabe? E é algo que eu, também da mesma forma que eu senti a dor de contratação lá atrás, na pele, eu senti a dor de não ter, claro para mim, o propósito dentro dos negócios que eu participei anteriormente. Então, assim, poxa, quando eu olho para o negócio da Geek Hunter, o que é bacana? Porque se a gente parar para pensar, além da gente estar impactando diretamente a vida de muitos profissionais que passam a encontrar uma oportunidade que vai mudar completamente a carreira desse profissional, eu ainda acredito, assim, que tem um outro ponto que é muito grande. A gente fala muito de propósito transformador massivo, né? O que é isso? A gente pensar o seguinte, a Geek Hunter, por que ela nasceu nesse contexto? Quando a gente olha para o mundo, tem inúmeros problemas e que, ao longo do tempo, certamente eles vão ser resolvidos, e grande parte desses problemas, com tecnologia. Então, veja, assim, o quanto é grandioso isso, porque para desenvolver tecnologia, quem que é protagonista nisso? São as pessoas. As pessoas são os agentes protagonistas. E a Geek Hunter, ela vem
justamente para garantir que a gente possa conectar essas pessoas com essas iniciativas tecnológicas que contam, né, precisam contar com essa mão de obra qualificada necessária para a execução. Então, a gente não está falando só da mudança aqui na Geek Hunter, mas a gente está falando da mudança que a gente impacta em outras empresas que vão produzir realmente muito valor para a sociedade. Então, para mim, isso é fantástico, tem um valor imenso. Eu imagino o orgulho que vocês tenham e para as outras empresas, né, se você me permite complementar, que têm os seus respectivos impactos sociais também, né, impactos na sociedade. E é muito interessante essa convergência de conexões entre as pessoas e a colaboração, que são as pessoas que fazem com o desenvolvimento tecnológico, e até a própria solução, né? Tem uma convergência muito grande de sinergia entre o usuário e quem criou a solução, né? Eles também são grandes mutualistas dessa conexão e ver o engenheiro que está colocando ali é uma parte extremamente fundamental. Eu entendi com clareza, Tomás. Interessante essa história. E é exatamente, por fim, assim, são esses 3 elementos que foram, assim, certamente a combinação perfeita para que houvesse a fundação da Geek Hunter. Isso acho que resume um pouco os pontos. Não, muito bom, cara. Interessantíssimo. Pano para manga para muito diálogo em cima dessas pautas, porque são 3 pilares realmente que são desafiadores. Todo empreendedor hoje, posso falar também, sente muito na pele o desafio que é manter isso vivo, porque isso é uma coisa que a todo momento você tem que renovar e você tem que manter isso atualizado, e o sentido disso também tem que ser uma coisa sempre muito renovada, muito fresca. E, cara, falando desse mesmo assunto, vamos discutir o probleminha da contratação, vamos discutir, interessante esses valores, mas como que vocês estão implantando isso na prática? Como que vocês estão... vocês enxergaram essa dor, né? Eu acho que você chegou até antes da fundação, veio com a empresa, a gente está entendendo esses valores incríveis, e me conta como que a Geek Hunter coloca esses valores para combater essa dificuldade, para a gente conseguir ajudar ou se propor a ajudar os empreendedores que passam por isso, e não são poucos, viu, Tomás? Com certeza. Então, assim, eu vou começar falando um pouco pela questão da dor, né? A causa raiz desse problema. Acho que a causa raiz é simplesmente a falta de profissionais qualificados na proporção que o mercado realmente necessita. Qual que é a consequência disso? Uma oferta e demanda completamente desbalanceada. Você tem muito mais vagas do que profissionais qualificados para que realmente aconteça esse match. Então, a gente tem uma realidade que a gente vê lá empresas divulgando vagas e esperando que profissionais se candidatem a ela, né? Só que o que acontece? O que a gente tem que ter em mente é que oposto do que nós vemos assim nos mercados tradicionais, nesse caso, assim, o poder da decisão da oportunidade não está nas mãos da empresa, está nas mãos do candidato. Então, os melhores profissionais, eles estão super bem empregados, porque tem muita oportunidade para eles, e os poucos empregados, né, desculpa, os poucos profissionais que estão disponíveis, são os poucos profissionais que estão lá se candidatando para as vagas, mas não cumpre com a expectativa das empresas. Aliás, tem até uma pesquisa do Stack Overflow que fala o seguinte, né, não chega nem a 15% dos desenvolvedores ativamente buscando vagas no mercado. Só que o que é interessante, por mais que você olhe, beleza, são poucos profissionais se aplicando para vagas, mas por outro lado, mais de 75% dos profissionais que estão lá trabalhando estão abertos a ouvir sobre novas oportunidades. Né? Óbvio, vai depender do timing dele, o ciclo, mas está aberto a ouvir sobre novas oportunidades. Com certeza. Tem projeto envolvido, não tem a questão só de repente, de uma compensação material. O dev, ele é um cientista, né? O engenheiro, de uma forma geral, seja de dados, seja de desenvolvedor, ele tem, eventualmente, o interesse em conhecer alguma coisa e saber o que o outro está tentando construir com essa tecnologia que você colocou para a gente, né? Que é a base disso que está se construindo as dores. Mas me conta uma coisa, Tomás.
como que, assim, achei interessante, até se você quiser complementar alguma coisa da ótica do dev, né, do engenheiro, mas aí eu fiquei curioso para você nos elucidar aqui um pouquinho do outro lado do balcão. Como que as empresas, né, que elas estão, em muitos casos, não tão bem acostumadas com essa nova dinâmica, com esse, entre aspas, desinteresse direto, né, vamos chamar dessa forma, como que elas estão enxergando isso? E me conta um pouco de como a pandemia conversa com essas empresas hoje, no mercado que teve que recorrer até para um trabalho remoto. Então, como que, na sua opinião, como que as empresas, como que os empreendedores estão enxergando essa realidade dos engenheiros, esse desequilíbrio que você estava narrando entre oferta e demanda? Bom, eu vou começar pelo ponto né, você falou do complemento olhando pela ótica dos profissionais, né, a gente falou bastante olhando pelo lado da empresa, e de fato, uma coisa que ficou muito claro para a gente no aprofundamento desse mercado é que tem outros problemas, né, a gente sabe que tem uma falta de transparência muito grande, né, a gente veio num contexto em que a falta de transparência nos processos seletivos sempre foi um grande problema, então, a gente acompanhou muito profissionais reclamando por passar por exemplo, diversas etapas do processo seletivo sem saber mais detalhes sobre a oportunidade, né? Até mesmo, por exemplo, faixa salarial. Poxa, olha que desperdício de tempo uma empresa iniciar um processo seletivo, passar por inúmeras etapas para chegar a negociar uma faixa salarial que está completamente fora da expectativa do profissional. É uma perda de tempo tanto para a empresa quanto para o profissional. Frustra as expectativas dos dois lados. Então, esse era um problema que a gente via muito recorrente, além de todos aqueles outros pontos que eu comentei. Então, é justamente nesse contexto que a Geek Hunter ela nasceu para atuar, né? A gente nasceu como uma empresa especializada na contratação de desenvolvedores e daí, né, por meio desse marketplace, dessa plataforma, a gente acaba conectando empresas com desenvolvedores que já passaram por um primeiro crivo de pré-seleção, né? Como que de fato isso funciona? Até hoje, né, é uma dificuldade, né? Essa transparência. Eu imagino que esse mercado ele tem uma evolução, Tomás. Eu fiquei curioso aqui para saber se essa tal falta de transparência que a gente viu no mercado, né? Até ainda falando um pouquinho da dinâmica do mercado, que foi um ponto que você trouxe interessante, ainda há, onde nós estamos, há um progresso nessa questão de transparência, ou você ainda tem que se deparar com muitos processos que, quando você vai atender ao processo, a estrutura do processo de contratação ainda está muito desamparada ou desconexa? Como é que está isso? Então, sim, eu acho que, né, quando a gente vai para meios tradicionais de recrutamento, a gente vê ainda a continuação da reclamação dessa falta de transparência. Eu acho que muito é por falta de processo. E a Geek Hunter, ela nasceu justamente olhando para esse contexto. Nós viemos para resolver o problema olhando aonde que eram essas principais dores. Então, é um pouco eu vou explicar, assim, esse funcionamento que ele explica muito de como que a gente está resolvendo isso, né, e como que daí a questão que as empresas estão enxergando esse ponto. Basicamente é isso, a gente, como existe a oferta e demanda desbalanceada, e ela é num contexto oposto do que a gente vê nos mercados tradicionais, faz todo sentido a gente inverter esse modelo tradicional de recrutamento. Então, o que a Geek Hunter faz? Ao invés de desenvolvedores se candidatarem a emprego, são as empresas que vão realizar convites de entrevista para os candidatos, e eles têm a opção de aceitar ou declinar aqueles convites de entrevista que eles receberam. Então, no final do dia, as empresas elas têm acesso a uma base que ela é diariamente atualizada apenas com aqueles candidatos de um grupo seleto, né, com maior potencial de ser contratado, e isso permite que as empresas elas tenham uma taxa de conversão muito mais alta na contratação e um tempo muito menor para recrutar esses profissionais. E especificamente sobre o contexto de transparência que a gente estava falando, isso, como que você traz, por exemplo,
o ponto de um alinhamento de expectativa salarial antes ainda do início dos processos de seleção. E a gente trata isso de forma muito transparente na plataforma pelos dois lados. O profissional, ele é obrigado, no momento que ele tem o perfil dele, deixar muito claro qual que é a expectativa salarial dele, seja num formato de contratação CLT, seja num formato de contratação PJ. E, por outro lado, a empresa, ela, no momento em que ela convida esse candidato para a entrevista, ela obrigatoriamente já vai colocar um range, né? Ali é uma faixa de salário onde ela vai trabalhar com essa vaga. Então, né, se é uma vaga que vai ter geralmente ali um gap de até R$2.000, isso permite o quê? Ela ter a margem para negociação, entender realmente qual que é o nível do profissional que ela está entrevistando, mas ao mesmo tempo já alinhar as expectativas para não ter essa quebra lá no final do processo. Então, é com base nisso que a gente vem tentando, e acho que tendo bastante sucesso nessas correções, o que a gente vê muito dentro do mercado. Tá? É interessante, né? Você colocou um ponto super, super comum para a realidade, tanto do empreendedor quanto do engenheiro, né? Esse descasamento, né, na perspectiva da empresa, ainda, entre o que o cara está querendo e o que a empresa está se propondo a aceitar, e por trás disso, a dinâmica que ela quer olhar para o mercado, sendo uma dinâmica mais tradicional ou algo um pouquinho mais arrojado, que é, de fato, o processo que vocês estão hoje buscando, a solução que vocês hoje estão usando, né, trazendo uma dinâmica diferente para esse processo de contratação, se bem entendido. É interessante porque, de fato, há esse descasamento. Existem empresas que colocam uma política, por exemplo, para uma determinada área, uma faixa salarial que não está mais condizente com o mercado. E aí, quando ela coloca no processo que você está descrevendo a vaga e o salário, acontece esse exemplo de frustração, onde chega na 18ª etapa do processo e o colaborador não faz ideia de quanto que é a remuneração do processo. No 19º ele descobre e ele vai embora, ele fica puto, ele vai embora. Entendido, interessante. Covid, o que tem feito o Covid nessa perspectiva de contratação das empresas com a Geek Hunter, Tomás? Então, em relação à pandemia, eu posso dizer assim que o mercado no geral ele está vivenciando um contexto de ainda muito mais desafio do que era antes. Tá? Isso certamente é algo que está generalizado, né? Acho que por consequência da Covid-19, o mercado ele passou para uma fase de ainda maior aceleração da transformação digital, o que por si só acaba demandando muito mais profissionais. E, além disso, também tem o fato de que grande parte das empresas no segmento de tecnologia, elas tiveram que se abrir para o formato de contratação remotas. E daí, como consequência, a competitividade pela contratação desse profissional passou a deixar de ser majoritariamente local, passou a ter um contexto muito mais amplo, né, até um nível global. E, então, assim, no fundo, qualquer empresa de qualquer lugar do mundo pode contratar um desenvolvedor de software brasileiro. Para empresas brasileiras, né, com uma moeda mais enfraquecida, essa competição ela acaba se tornando um baita desafio, né? Por isso que fica realmente muito mais desafiador. Aliás, eu até estava, esses dias eu estava conversando com outros empreendedores, e o nosso ponto de discussão era exatamente sobre esse contexto, mas a gente chegou a um ponto que é uma conclusão, assim, até triste, né? Um sofrimento você pensar, mas assim, além desses desafios, o contexto da flexibilidade de contratação levou a um cenário que a troca de empresa, ela é basicamente a troca da telinha do Zoom, né? Então, assim, por um lado é positivo, porque eu acho que flexibiliza muito, inclusive para o profissional olhar e falar assim, putz, eu não estou feliz aqui, não tem por que eu ficar infeliz e não alinhando com os objetivos da empresa. Mas, ao mesmo tempo, para a empresa é muito complexo, né? Porque de um dia para o outro, você perde o time, né? Então, o contexto passa a ser olhar para outros pilares que
talvez no passado não tivesse sendo dado tanta atenção. Mas no fim é fácil e muito cômodo mudar de empresa, esse é o ponto. Se você quiser mais uma vez fazer esse papo, eu me convido, por favor, porque é um papo super interessante sobre essa troca, essa dinâmica. E falando nisso mesmo, o que aconteceu na pandemia? Quais foram os tipos de consequência numa perspectiva de um mercado tão concorrido? O que você acha que veio de consequência? A gente comentou essa agora, né? O dinamismo e, ao mesmo tempo, a viabilização de contratações de uma forma mais dinâmica, super interessante, que também traz algum revés para o empreendedor, pela troca, pela diminuição de retenção, né? Isso pode trazer uma consequência assim, mas me conta um pouco mais, assim, o que você viu acontecendo com os empreendedores, com as suas folhas, né, de engenheiros, quando o trabalho foi deslocado para casa? Assim, o que você viu de consequência? O que mais que aconteceu que você viu? Conta para a gente. É um contexto, assim, bastante amplo, né? Eu acho que quanto maior a escassez da mão de obra, a gente tem um cenário de maior desafio para a sobrevivência, principalmente das empresas menos capitalizadas, tá? Por quê, né? Assim, passa a ser maior a competição pelos mesmos profissionais. Então, isso, uma outra consequência, sobe, né, por consequência, o valor dos salários, né? A disputa é maior, oferta e demanda, o salário dos profissionais sobe também. Além disso, a entrada de empresas do exterior contratando remotamente profissionais brasileiros, mais um item que vai refletir não somente no salário, mas também no interesse desses profissionais em desafios diferentes que ultrapassam aí as barreiras geográficas, né? Então, é aquilo que eu falei, é quase impossível competir, uma vez que a nossa moeda está muito mais enfraquecida. E o que eu vejo do contexto, assim, entre as empresas, né? Essas empresas mais capitalizadas, elas conseguem ser mais competitivas no mercado. Então, é o caso do que a gente vem cada vez vendo mais, que são empresas que estão muito bem capitalizadas e que elas, sim, conseguem lidar com esse desafio. É desafiador para elas, mas elas conseguem lidar melhor do que empresas que não estão capitalizadas. Maravilha. Que é o caso do exemplo de Acquihire, né? São empresas que vão lá e compram outras empresas, muitas vezes nem pelo objetivo estratégico entre as duas empresas, mas pelo objetivo de comprar quase que um time completo já para sair mais barato do que você ficar nesse custo de oportunidade de não contratar e, às vezes, num elevadíssimo custo de conseguir realmente trazer todas essas pessoas que num processo de acquihire consegue ser feito, né? Então, esses são alguns pontos, né? Além disso, eu acho que tem algumas outras tendências claras desse mercado para mim. Eu acho que, assim, vamos lá, pensando no caso dessa escassez, o que vai acontecer do lado das empresas? Eu acho que, na verdade, nem necessariamente do lado das empresas, mas, assim, vai acelerar muito, certamente, a percepção da necessidade de investimento na formação de profissionais. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir ter profissionais né, pegando de outras empresas, né, esse profissional saindo de uma empresa para outra, a gente vai cobrir parte do problema. Mas a solução, voltando lá na causa raiz, que é a falta de profissionais, temos que formar profissionais, né? Então, a gente já está vendo o surgimento de muitas escolas tech, né, assim, com a formação direcionada para o mercado de trabalho. Então, são cursos muito mais rápidos do que as universidades tradicionais e que eles estão muito mais conectados com a real necessidade do que o mercado precisa naquele momento, né? Totalmente alinhado. Totalmente alinhado. Totalmente alinhado. É super interessante. E tem um ponto que você trouxe com relação ao desafio de retenção, é que agora
por termos essa facilidade de contratação, não existe mais discriminação, né? O profissional, o engenheiro que está sendo assediado pelo mercado, recebendo convites, ele está tanto na empresa pequena quanto na empresa grande. Ele tem uma perspectiva, né, de oportunidade idêntica. Ele só muda a telinha do Zoom, como você bem colocou, e ele parte ali para um outro desafio que interesse a ele, ou coloque ele num projeto que ele está querendo aprender. E aí voltou para o valor que você trouxe ali da Geek Hunter sobre a questão da sociedade, né? Com certeza a percepção, eu comecei o texto com a gente está muito alinhado, porque é muito evidente para todo mundo que precisa de engenheiro hoje no seu backlog, na sua produtividade de empresa, né? Eu, como CEO, posso te falar que é muito claro que nós não temos profissionais formados o suficiente, para a nossa demanda, né? Assim, é muito claro, assim, a gente tenta espremer, tenta procurar o sênior, a gente tenta encher o time com uma senioridade A, ou B, ou C, e é muito claro que em todos os níveis ali vai sempre ter um gap, vai sempre ter uma defasagem na formação. As escolas de programação estão aí para trazer esse exemplo. E é interessante, porque eu também olhei o roteiro das escolas, e é muito prático. Eles ensinam, diferente da faculdade, né? Eles ensinam as bibliotecas utilizadas em projetos de empresa, né? Eles ensinam conceitos assim, mas de uma forma mais superficial, né, Tomás? Isso é interessante, né? Além disso que você falou, né? Quando a gente olha para a universidade tradicional, o que é o grande problema? Geralmente ela não forma para o mercado. Muitas vezes forma para a academia, né? E mesmo que esteja com o objetivo de formar para o mercado, elas são geralmente corporações grandes que não conseguem ter a velocidade necessária para se adaptar à realidade do que o mercado precisa. Então, a gente está falando de tecnologia. De ano para ano, olha a quantidade de coisas que surgem e a adaptabilidade do mercado para essas novas tecnologias. Mas na educação isso não acontece. Então, uma universidade que leva lá 5 anos para formar o profissional, quando chega no 5º ano que o profissional está formando, por mais que a universidade lá no primeiro ano dele tenha adaptado toda a grade curricular, são 5 anos que se passaram com aquela grade curricular que está defasada para o que o mercado precisa, né? E o interessante é isso, né? Quando a gente olha para essas novas escolas tech, né, que estão focadas, além de serem cursos mais curtos, direcionados, super, realmente drivados para o mercado, tem um ponto que eu acho muito bacana, que é o seguinte, elas vêm vindo no modelo em que ela vem com mais acessibilidade para esses profissionais. Por quê? Porque elas estão vindo, muitas delas, com um modelo de financiamento do próprio profissional. Então, assim, ela financia o profissional, e esse profissional, depois que finalizar essa graduação, esse curso, ele vai começar a pagar o financiamento quando estiver contratado, com parte do salário que ele estiver recebendo. Por que eu acho isso muito bacana? Além da acessibilidade para profissionais, que permite que muitos profissionais que não tinham condições de entrarem no mercado, nesse contexto eles têm, ainda tem a questão de que, para que esse modelo de negócios da empresa de educação pare em pé, ela precisa formar excelentes profissionais. Porque se eles não forem absorvidos de forma adequada no mercado, não fecha a conta. Não vai fechar o modelo de negócios. Não vai fechar o modelo de negócios. Então, eu acho que isso tudo contribui para que a gente possa, no futuro, ter um desafio um pouco menor em relação a esse contexto. Mas, assim, tem um caminho longo. Tem que formar muita gente nos próximos anos, formar realmente alinhado com a necessidade do mercado, precisa ter realmente coerência no que que essas escolas estão se propondo para formar esses profissionais. Eu estou, assim, de verdade, muito assim, positivo, né? Pensando que acho que aqui tem algo para se resolver e tem gente dedicando bastante esforço nesse contexto. Que aula, cara, que aula. É super interessante e muito. Achei incrível como a Geek Hunter coloca
como você ter trazido isso e colocado no posicionamento dos valores do tripé de vocês, como isso trouxe um alto impacto, um enfrentamento bem direto que vocês têm na Geek Hunter com essa questão, porque basicamente nós discutimos hoje problemas tão práticos e esses problemas estão bem contextualizados com os valores de vocês. Assim, muito, muito boa a aula, cara, muito bom, fiquei satisfeito e acho que, e assim, não tem fórmula mágica, né, Tomás? A ideia principalmente quando a gente fala de área técnica, de área científica, é a base da educação e é a base da boa formação dessas pessoas, porque em cada nível vai ter esse gap de gente se a gente não tiver uma boa formação, né, em curso para atender essa demanda do mercado, né, querido? Com certeza, concordo 100% contigo. Bora, legal, muito bom, prazerzão. Mas vamos lá. Antes da gente ir para o final, eu queria trazer algumas referências do Tomás, até porque eu também estou curioso para saber, com todo esse histórico, com toda essa atuação incrível que vocês têm, eu quero também aprender algumas coisas. Primeiro, conta um livro que você leu e que trouxe significado para tudo que você faz hoje, assim. Conta um livro que mexeu com essa parte do propósito, né? A gente falou do primeiro valor da Geek Hunter, ali, falamos do segundo, e vamos falar de propósito. Eu fiquei curioso. Conta um livro que te mexe, assim, que te move, que você lê e fala, putz, cara, que interessante. Tem um livro que eu gostei muito, que é o The Hard Things About Hard Things. Esse livro, assim, na prática, o livro ele é super direto ao ponto, ele é altamente aplicável, é um tipo de livro, assim, que para mim, vale a pena ler nos diferentes momentos de negócio que, enfim, você pode estar realmente vivendo. Ele sempre vai trazer grande valor. E aí, em diferentes contextos, né, realmente das dificuldades que você passa no dia a dia, e aonde que você vai ter que se apoiar para realmente conseguir ultrapassar esse contexto de desafio. Um baita livro, assim, recomendo mesmo. É interessante, né? O Horowitz, ele sempre quebra padrões. Eu co-admiro junto com você esse livro. E é um livro, até para quem já leu, que quando você lê novamente, ele sempre traz novos significados na mesma leitura, né, cara? Demais. Um abraço contigo. E, cara, filme, você gosta de filme? Você assiste filme? Conta um filme interessante pra gente, divide com a gente aí essa sabedoria com relação à cinematografia também. Então, filme é uma coisa engraçada, assim, eu gosto muito de filme, muitos seriados também, mas é sempre muito como um momento, assim, de descanso, sabe? Então, eu gosto muito de filme ação, policial, um suspense, mas não vou falar nem de filme, assim, eu vou falar de uma série que me chamou muita atenção, assim, que eu gostei e assisti do início ao final, aliás, mais de uma vez, foi Breaking Bad. Foi uma série que eu curti demais, porque ela me prendeu a todo momento e sempre numa expectativa, assim, do que vai acontecer depois. Não assim, o que tinha pela frente nunca era o que você esperava. Então, acho que eles conseguiram trabalhar muito bem todos esses aspectos, sabe? Muito bom, muito bom. Eu não assisto, não sou fã de séries, mas com certeza o Breaking Bad está na categoria do must watch, né, Tomás? Assim, é um negócio que é agnóstico. Assim, quem não vê, quem vê, por favor, vejam. É muito interessante. E um artista que você curte, uma banda, ou uma música, né? Brasileiro, a gente gosta muito dessa coisa do drama e da causa, né? Então a gente está. Os três são difíceis, né? Ou um artista, ou uma banda, ou uma música. Tem candidatos aí fortes para todo mundo que passou essa luta. Então, André, eu gosto muito de Beatles. Eu acho que, assim, o que me impressiona muito nos Beatles é, assim, a quantidade de músicas boas. Eu acho que tanto no aspecto melódico, como, assim, nas letras, nos arranjos harmônicos, e além disso, eu acho que eles influenciaram muito a música sabe, nessas últimas, sei lá, 5 décadas. Eles continuaram tendo uma influência muito grande, apesar de ser
de serem músicas, né, que não são recentes, mas elas têm uma influência em todo o contexto artístico e musical, sabe? Então, para mim, realmente eu admiro bastante. Interessantíssimo. Eu gosto do Beatles também. Acho que isso que você falou é incrível como é possível trazer ideologias, né? E eu acho que o Beatles é um grande embaixador de ideologia para o trabalho musical. Esporte, você gosta de esporte? O que você faz para produzir aí um pouquinho de endorfina, para relaxar um pouquinho aí dessa atenção com esse mercado carente de profissionais de TI? O meu esporte favorito, assim, o hobby que eu tenho, que na verdade é a minha meditação, é o kitesurf. Eu sou apaixonado, assim, é um esporte que talvez eu deveria ter falado para você lá no início da nossa conversa, quando eu coloquei um dos pilares que me fez fundar a Geek Hunter, né? É engraçado isso, mas eu estava morando em São Paulo na época, eu tinha, durante muitos anos antes de São Paulo, morado em Florianópolis, e o meu irmão gêmeo estava em Florianópolis, e eu via ele sempre fazendo kitesurf nas horas vagas, assim, eu olhava, principalmente assim, de final de semana, e eu falava, putz, tem algo que eu preciso complementar, sabe, dentro da minha vida, sabe, que era essa meditação, e a Geek Hunter, eu não contei, mas ela foi fundada em Florianópolis, Santa Catarina. E eu voltei para Floripa justamente para fundar a Geek e pensando muito em que eu pudesse estar num ambiente que, obviamente, tivesse todo esse contexto de tecnologia, mas que também tivesse uma qualidade de vida que me proporcionasse né, me desenvolver como pessoa e profissional. Então, o kitesurf foi algo que eu abracei, sou apaixonado pelo esporte, e é isso, assim, sempre que dá, entro naquele, seja na lagoa, no mar, me tira, assim, né, eu acho que a gente consegue desligar de tudo que tem ao redor, é só você e o mar, a natureza, em lugares paradisíacos que a gente não acredita. Eu acho que, assim, Florianópolis é uma cidade linda, mas quando a gente entra em alguns locais, assim, desconhecidos e que nem todo mundo tem acesso, né, por às vezes não entrar através de um kitesurf ou por um barco, alguma coisa, ali a gente tem a experiência, a oportunidade de presenciar isso, sabe? Vivenciar isso. Interessante. Acho que fazer parte da natureza ali, né, é uma coisa que faz a gente desligar positivamente, né? Demais. A gente está só conectado em Wi-Fi de Cybercafé, de vez em quando ligar no Wi-Fi da natureza é bom, Tomás. Belo call. E me conta uma pessoa que você curte muito, alguém que você olha e fala, puta, pago muito pau, gosto desse cara, esse cara é foda. Então, sabe uma pessoa, assim, que sempre me chamou muita atenção, desde que eu conheci, o Jaco van der Kooi. Eu não sei se eu estou pronunciando de forma correta o nome dele, tá? Mas ele é o fundador da Winning by Design. Assim, além dele ser um cara extremamente acessível, simpático, ele tem uma inteligência fora do comum. E assim, os conteúdos que ele compartilha são muito ricos. Eu tive a oportunidade de participar de mentorias com ele, então, assim, de forma muito próxima. Como também, se você pesquisar por ele na internet, você vai ver inúmeros conteúdos, tanto dele quanto da Winning by Design como um todo, que são muito ricos e contribuem demais para o negócio, sabe? Então, certamente é uma pessoa assim que eu admiro demais. E aquele lugar, a gente está de pandemia, né? Então, qual é o lugar do mundo que você está com mais saudade de visitar, cara? Cara, assim, não precisa, acho que a gente não precisa nem ir muito longe, assim, né? O Brasil, ele é um país, assim, tão grandioso e que tem lugares espetaculares, né? E, assim, um local que eu achei fabuloso, que eu gostei e voltaria, com certeza, é Morro de São Paulo, na Bahia. Um lugar tranquilo, um contato com a natureza, assim, linda, e também com pessoas muito bacana, sabe? Assim, eu acho que a cultura do baiano
é muito legal, assim. Então, voltaria com certeza e recomendo quem não conhece, sabe, no momento que tiver a oportunidade, aproveita para conhecer. Não, muito bem. Eu sou baiano e faço a propaganda junto com você. Olha lá, hein? Quem tiver, pode Essa eu não ir. sabia, hein, André? Aí, olha só. Estão aqui, estão aqui. E, cara, acho que você citou vários, mas eu vou te fazer a crueldade de escolher um só, que é um motivo que te faz, puta, se sentir orgulhoso, olhar naquele dia que você acorda e falar, cara, mas é por isso que eu tô aqui, puta, sim, me sinto muito orgulhoso e muito preenchido com toda essa causa, assim, divide com a gente aí esse ponto super interessante de motivação para tu. É que nem você falou, assim, acho que tem vários pontos que a gente, né, tem de orgulho, mas, assim, certamente, até dentro do contexto que a gente está, acho que a própria Geek Hunter, para mim, sem dúvidas, é um motivo, assim, de grande orgulho, sabe? E, principalmente pelo aquele ponto que eu falei lá no começo da nossa conversa, eu estou falando de um propósito transformador massivo. Então, quando eu paro para pensar o que a gente construiu até aqui e o impacto que isso tem, é um motivo de orgulho, sem sombra de dúvidas. Sua obra, né, Tomás? Seu legado, né? Aquilo que você tem deixado aqui, né, nesse plano. E me conta uma coisa, por falar nisso, dentro da Geek Hunter, dentro dessa coisa do que te orgulha, divide com a gente palavras, divide com a gente um recado para todo mundo que está assistindo o podcast, para quem buscar pelo conteúdo, para quem buscar pela dor de contratação hoje. Divide um pouco da sua sabedoria aí, traz comigo também, por favor, mas traz para a gente aí um pouquinho de lição aí. Queria que você deixasse esse recado para todo mundo. Então, André, eu acho que, assim, talvez até um pouco do que eu já falei antes, mas eu acho que vale, assim, o reforço e um aprofundamento, assim, aqui. Tá? A contratação de profissionais na área de tecnologia, de fato, assim, ela deixou de ser local, ela passou a ser global, né? E então, assim, empresas que não se adaptarem a esse mercado de contratação mais flexível, que seja aí, né, remoto, híbrido, elas vão ficar fora do radar. É bem aquilo que eu falei, assim, não é uma questão de escolha da empresa. Hoje, a escolha está no candidato, no profissional. Então, não adianta nada insistir, achar que, beleza, nós vamos ser diferente do que a tendência do contexto do mercado e vamos seguir por esse caminho. Tudo bem, você vai certamente, dentro desse contexto, reduzir e muito as chances de oportunidades de trazer grandes talentos para sua empresa. Então, essa eu acho que seria uma mensagem que eu deixaria conectando aí com todo o nosso papo de hoje. Grande aula, Tomás. É interessante, eu acho que a gente tem o mesmo alinhamento, e tem a questão da opção do próprio colaborador também, né? Então, esse acesso que ele tem a vagas remotas, de fato, é tão grande. Aliás, a gente ainda está passando por um período de afrouxamento social, né, das políticas, cada um dos seus governantes em cada lugar do mundo, mas aqui no Brasil especificamente ainda está chegando, estamos chegando ainda nesse ponto onde todo mundo já pode considerar o escritório como algo viável para todos os dias, mas a gente entende da mesma forma, mas interessante, uma grande aula hoje, e puta, muito obrigado. Acho que a gente tem muitos pontos de dores em comum. Foi muito interessante poder gravar e ouvir isso de quem é especialista em contratação de engenharia e cientista de dados e desenvolvedor. E, cara, obrigado pelo papo de hoje, obrigado pela presença, pela paciência, pelas respostas, pelos ensinamentos. Hoje nós falamos sobre tecnologia, contratação de desenvolvedores, falamos sobre o que está por trás da carência do mercado, né? Então, foi muito interessante ter a visão da empresa que recruta, né, esse cara que o empreendedor e o engenheiro estão fazendo esse play. E muito obrigado, cara.
Poxa, eu que agradeço, André. Mais uma vez eu agradeço a você, agradeço a 55 pelo convite. Muito bacana poder bater esse papo, né? E é isso aí, acho que espero que a gente possa ter novas conversas futuras e que, quem sabe, essas conversas ainda sejam de forma presencial. Então, obrigado a vocês e a todas as pessoas que ouviram aí a nossa conversa até o final. Bom, pessoal, aproveita para seguir a gente nas redes sociais, seguir e marcar os nossos podcasts. Por favor, se sinta à vontade. A gente consegue, através desses feedbacks, trazer mais conteúdo, tanto para quem está do lado do empreendedor, que está aqui do nosso lado, como trazer também convidados como o Tomás, que estão ajudando os empreendedores com suas dores. Então, a ideia é que a gente continue esse trabalho de colaboração e disseminação de conhecimento, pessoal. Hoje foi uma aula aqui para a gente da 55 e, com certeza absoluta, a gente quer fazer vocês também economizarem as horas de empreendedores de vocês, trazendo essa informação com gente muito fera para bater papo aqui. Valeu, Tomás. Obrigado a todo mundo. Até mais, gente.